Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a Bíblia que você tem em casa ou a tua versão preferida, né? Nós estamos no capítulo 5 do livro de 1 Samuel. A arca no templo de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até os dias de hoje. A Bíblia diz, né, irmãos, que todo joelho se dobrará ao Senhor, né? Deus não vai dividir a glória dele com nenhum outro Deus, né? Jamais com ninguém, né? O mundo, que eles pegaram a arca, levaram lá para a presença lá de Dagom, queriam até ter o poder sobre a arca, né? Que é a presença de Deus, né? Mas o mundo, ele tenta encaixar Deus no seu sistema, né? Vamos adorar também mais um Deus, né? Poderoso. Eles conheciam, né? Toda a história de Moisés, desde o Gênesis, lá desde o Egito, né? Sabiam que Deus era poderoso, tinha aberto o Mar Vermelho, tinha sustentado eles 40 anos no deserto. Para eles era apenas mais um Deus, né? Que eles iam idolatrar nesse sistema do mundo, né? Mas Deus mostrou que não é assim. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto Asdod como aos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eles viram o poder de Deus, né? Ali que a presença de Deus, ela traz juízo onde há impureza, né? Então, eles desejaram ter a arca, né? Servir mais aquele Deus ali, que seria apenas mais um Deus para eles, né? Mas como eles eram impuros, como eles eram iníquos, né? Veio a dureza, veio o juízo de Deus sobre eles, né? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Eles nasceram tumores. Esses tumores aqui, tem algumas versões da Bíblia que são hemorroidas, né? São todos aqueles, todas as pessoas daquela cidade, elas tiveram hemorroidas. Né? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram, ficaram apavorados, né? Trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e o nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. Então eles ficaram realmente apavorados e reconheceram, né, o poder do Deus de Israel, né? E a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu, né?
Por quê? Porque sem a aliança com Deus, a presença dele vai se tornar um peso, né? Porque o pecado, ele não vai subsistir com a presença do Deus vivo. E como eles estavam roubando, né? Eles não desejavam servir ao Deus único. Eles queriam apenas mais uma divindade. Então a presença de Deus ali se tornou aquele peso, aquele terror para eles, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Nesse capítulo aqui, a gente vê, né, que Dagon, que era o deus da fertilidade, da força, né, ele foi derrubado. O Senhor derrubou e mostrou para eles que ele era mais poderoso que Dagon, assim como ele mostrou lá no Egito, né, que ele era poderoso mais que aqueles 10 deuses lá que eles tinham, aqueles 9 deuses, porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, né. Então, a cada praga ali do 1 ao 9 era um deus do Egito que Deus estava derrotando, assim como ele fez com Dagon. A perda, né, de autoridade, né? Deus ele humilhou as estruturas religiosas daquele lugar, as falsas estruturas, né? Então ele quebrou cabeça e mãos, né? A cabeça, a mente do deus Dagon, as mãos, né? Que dão o poder, que dão a força, né? Ele mostrou esse Deus aqui não é nada na minha presença, né? A perda de autoridade, a mente, poder, ação, tudo caiu por terra ali naquela noite, né? Que eles encontraram aquele Deus quebrado ali no chão. A arca, ela não precisava de Israel para se defender, né? A própria presença do Senhor ia defender ela, né? Deus é soberano e independente do homem. O dia que Deus depender do homem para se defender, pobrezinho de Deus, né? Imagina, né? Então vamos continuar aqui no capítulo 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Esses 7 meses aqui foram suficientes, né, para eles reconhecer, né, o pecado que eles estavam fazendo. Agora nós vamos ler aqui esse capítulo. Eles reconhecem o poder do Deus vivo, do Deus de Israel, e eles reconhecem o seu pecado por terem roubado a arca e tentar colocar ela no meio deles. Eles entenderam que ela não pertence àquele lugar e que ela teria que voltar para o seu lugar, né? Que era lá no meio do povo de Israel. Então, estes chamaram os sacerdotes, os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolveremos por seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando vocês. No versículo 13 eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas envie também a ele uma oferta pela culpa. Eles reconhecem a sua culpa, né? Então vocês serão curados e saberão que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então eles entenderam a sua culpa ali, né, do pecado que eles fizeram, né, por ter roubado a arca, e eles tentam reparar, né, essa culpa, né, tentam pedir, né, perdão, desculpas a esse Deus, né, mas não é uma coisa de coração, né, não é uma transformação, porque senão eles teriam se rendido a esse Deus, né. Poxa, se ele é mais poderoso que os nossos deuses, vamos servir a ele. Vamos lá perguntar para os israelitas como é que se serve a esse Deus, porque como ele é poderoso, ele mesmo cuidou da sua própria arca, não precisou vir nenhum israelita aqui defender ele, mas não, foi um arrependimento parcial, né? Mas houve, né, esse arrependimento parcial e eles devolveram, né, a arca. Nós vamos ler aqui logo adiante, né? Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, o arrependimento completo, só quem traz a nós é o Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo, né? Da palavra, que é o próprio Cristo, né? Da presença do Espírito em nosso coração. É Ele que remove, né, toda a culpa, né? É Ele que nos faz reconhecer o nosso pecado e que nos entende, né, que a gente se arrepende, reconhece, se arrepende, pede perdão e nos limpa, né, com seu sangue precioso, né? Nos limpa com a sua verdade, né, com a sua graça, né? Então aqui no 4.
Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? E os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos e sobre todos os seus governantes. Então era uma única praga, esses tumores, né, essas hemorroidas, como tem em outras versões, né? É uma praga reconhecida pelo povo, né? E todos estavam com ela. Então aqui eles veem esses 5 tumores, né, de ouro e esses 5 ratos representam o juízo que eles tiveram, né? Eles estão dizendo para Deus, né, ó, a gente reconhece que essa praga que assolou nós é pelo nosso erro de ter trazido a sua arca para cá, né? É uma confissão simbólica, né? Então, glória a Deus por isso, né? No versículo 5, façam imitações dos tumores dos ratos que andam destruindo a terra e deem a glória ao Deus de Israel. Olha, né? Então eles deram a glória ao Deus de Israel, né? Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus da terra de vocês. Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Então aqui eles reconhecem, né, a soberania de Deus, dão a glória toda a Deus neste momento, né, porque o arrependimento deles é parcial, não é total, mas eles dão a glória de Deus nesse momento. E nós vemos aqui que Deus usa até o ímpio, né, para manifestar essa glória, né, porque toda glória pertence a Cristo, né, amados? Mas aqui eles reconhecendo, como eu tinha dito antes, o que Deus já tinha feito lá no Egito. Por que vocês vão endurecer o coração agora, né? Os feiticeiros deles lá, os sacerdotes e adivinhos falaram, né? Por que vocês vão endurecer o coração? Vão fazer que nem o faraó? Para que ele extermine também, né? A Filístia, como fez com o Egito, né? Quase destruiu, tirou do mapa, né? Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Eles conheciam muito bem a história. Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 a um carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Esse versículo 7 que ele é muito importante, né? Porque isso aqui é prova de um milagre incontestável. Confirma a ação divina, né? Porque as vacas que têm crias, quem é acostumado com fazenda, que cria esses bichinhos, né? Sabe que jamais as vacas iriam para um outro lugar e iam abandonar os seus bezerrinhos, né? E aqui eles dizem, ó, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro, que ia levar a arca, né? Quanto aos seus bezerros, quanto aos seus filhinhos, né? Levem eles para casa. Então, as vacas jamais iam sair de perto dos seus bezerrinhos. Elas iam ficar ali berrando, até alguém levar os bezerrinhos até elas. Mas como era a mão forte de Deus, era uma confirmação divina, as vacas foram certinho até chegar lá em Israel, né? Até o campo de Josué, lá o Bet-Semita, né? Que as vacas iam levar a arca, né? Então, no 8, né? Peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre ao lado dele, ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi Deus de Israel que nos fez este grande mal. Olha, ainda tinha mais uma confirmação, né? Mas se não, saberíamos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. No versículo 10, a arca chega a Bet-Semes. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro, e encerraram seus bezerros em casa.
Isso aí é a estratégia, né? Só Deus mesmo para fazer essas vacas ir lá para Bet-Semes, né? Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, né? Ficaram observando de longe, né? Até a fronteira de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes, né? Porque a presença de Deus era restaurar a alegria, né? O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali aonde havia uma grande pedra, viu? A arca foi direitinho, né? Porque era a mão de Deus levando. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. Por isso que aqui os adivinhos e os sacerdotes disseram, né, que era para pegar a madeira limpa, né, uma madeira, deixa eu ver se eu acho aqui, faça um carro novo, ó. É um carro de madeira nova, né? E as vacas que nunca levaram jugo, né? Para poder já servir de sacrifício para o Senhor, né? Ele já tinha tudo espiritualmente já na mente. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Então, eles já estavam, né, certos de que realmente era Deus que tinha castigado a Filístia, né? Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, né? Então você circular aqui, ó. Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, essas 5, né? Pertencente aos 5 governantes. Vamos botar aqui. Desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Versículo 19, a arca chega a Kiriat Jearim. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da casa da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Né? Então aqui a intimidade com Deus, ela nos exige uma reverência, né? Nós não chegamos na presença de Deus de qualquer jeito. E eles sabiam que somente os levitas, os sacerdotes, poderiam chegar na presença de Deus, que estão separados para isso em santidade, naquele tempo, né? Antes de Cristo vir derramar o seu sangue na terra. Então, e eles desobedeceram, né? Viram a arca ali exposta e pensaram, né? Ah, vamos ver, né? Vamos aproveitar para saber o que tem aqui dentro, porque nunca a gente vai poder olhar de novo, né? Então eles enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então, né, nesse versículo 7 aqui, a gente tem esse entendimento, esse resumo, né? O homem, ele é muito abusado, né? Ele acha que pode enganar Deus, né? Olha só a cabeça desse pessoal lá de Kiriat Jearim, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma espiada, saber o que tem aqui dentro dessa arca. Foram 70 homens, não foi nenhum nem dois, né? Eles não reconheceram, né, a sua incapacidade humana, né? Não era para eles nem chegar perto, né? Porque Deus, ele é santo demais.
né? Porque o sacerdote, o levita, ele se prepara, ele tem toda a mediação, ele tem o sacrifício daquela época, o sangue derramado, né, dos animais que apontava para Jesus, né, que é o nosso mediador, que Cristo nos deu essa Cristo nos deu a permissão, né, para chegarmos na presença de Deus sem sermos fulminados, sem sermos mortos, como esses homens aqui foram, né? Eles chegaram na presença de Deus sem se santificar, sem se preparar e sem autorização, porque eles sabiam que não poderiam, que isso era só para os sacerdotes e levitas. Por isso eles foram fulminados, por isso eles foram mortos. Mas hoje o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, lava as nossas vestes, né? Deixa elas mais alvas que a neve. E pelo sangue de Cristo nós podemos acessar a presença de Deus todos os dias, em todo o tempo, né? Amém. Agora, seguindo aqui no capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa. Capítulo 21. Opa, perdão. Capítulo 7, né? Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. No versículo 2, Samuel exorta ao arrependimento. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Então, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então, aqui o filho de Abinadab, né, Eleazar, cuidou da arca durante 20 anos, né? Olha só que bênção, né? E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então esse é o verdadeiro avivamento, né? Hoje se fala tanto de avivamento, mas não vai existir avivamento sem renúncia, né? É quando a gente reconhece que precisa ser transformado, é quando a gente reconhece o nosso pecado, a nossa sujeira, né? Que começa o avivamento. Avivamento é isso. É ter arrependimento, renúncia, mudança de atitude, né? Se santificar, buscar o Senhor, chorar pela sua presença realmente e mudar as nossas ações, o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver. Isso é o avivamento. Avivamento é algo dentro de nós, não é um movimento de algum, né? Vamos todo mundo se reunir, fazer um mutirão lá, encher um estádio e vamos louvar e adorar. Depois próprias pessoas que estavam lá louvando e adorando lá, se pronunciam aí que só fazia aquilo por dinheiro, estão adorando a deuses, a Baalins, estão adorando deuses estranhos, astarotes, né? Não tem um coração transformado. Então, avivamento não é movimento. Avivamento começa com renúncia, com transformação, mudança de atitude. Então Deus vem, né? Então Deus manifesta a sua presença, né? Versículo 5. Os filisteus são vencidos. Então eles oraram, jejuaram, confessaram seus pecados, levantaram um clamor, né? E agora eles vão vencer os filisteus. Samuel disse mais, versículo 5. Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. É que Mispa, né? Tem pessoas que falam Mispá, né? Mas não tem acento, viu, pessoal? É Mispa. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Bom, isso é um avivar, né? E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus.
Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel, que é o intercessor deles, né? E aqui ele está tipificando Cristo, né? Como que é o nosso intercessor hoje, né? Hoje Jesus é o nosso intercessor. Ali o Samuel, o profeta, era o intercessor do povo. Pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Vitória vem de Deus, né? Essa vitória ela vem de Deus, porque eles se reconheceram o pecado, abriram mãos dos seus deuses, né? E se voltaram somente para Deus, né? Se santificaram. Então Deus deu a vitória, né? Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esses memoriais de fé, né? Eles fortalecem, né? A nossa fé. Era para eles olharem para aquela pedra, aquele memorial ali, e lembrarem, né? Do dia que o Senhor deu a vitória para eles, né? É um marco, né? Lembrar, fortalecer a fé. Assim como a gente olha para Jesus hoje, né? Que é a nossa ajuda constante, que é o nosso socorro constante, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, né? Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas. Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. E, de ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. E Samuel, né, ia, né, fazer uma viagem todo ano, passava por essas cidades, né, Betel, Gilgal e Mispa, para julgar, né, todos esses lugares, né. Ele era juiz ali também, uma forma de juiz, né. Porém voltava a Ramá, que era a casa dele, né, porque a sua casa estava ali, ó, aonde julgava Israel e aonde edificou um altar ao Senhor. Viu? O Samuel, ele tipifica uma liderança obediente a Deus, né? E isso gera estabilidade, gera paz, gera vitória, né? Pois através da liderança de Samuel, rendida a Deus, obediente a Deus, houve paz de novo ali para Israel. Glória a Deus por isso. 1 Samuel 8, vamos lá. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel ficou velho e constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. E só daí a gente já viu que o troço vai feder de novo, né? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece com as outras nações. Então aqui ele estava rejeitando o governo de Deus, né? Comparando Israel com outras nações, né? Estava com uma inveja espiritual das outras nações. Só que o mundo, as outras nações, não é padrão para nós, né? O governo da nossa vida tem que vir de Deus, que esteja sobre ele, né? O governo das nossas vidas, não os padrões mundanos, né? Só Cristo, ele é um líder perfeito.
Os filhos de Samuel eram corruptos, né? Aqui mostra, né? É falha na liderança, né? Nem todo o legado é mantido. Eles não mantiveram o legado de Samuel, né? Que foi uma liderança de paz, obediente a Deus, né? Que andava diante de Deus, que gerou paz para aquele lugar. Mas eles deveriam falar com Deus e clamar a Deus, não pedir um rei, porque eles olharam para os outros povos e viram que os outros povos tinham reis estabelecidos, né? Eles invejaram espiritualmente esses povos. E Samuel, aqui no 6, vai ficar triste, né? Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Misericórdia, né, irmãos? Que tristeza isso, né? Não tem nem, precisa nem explicar isso, né? Olha que Deus olhou para aquele povo e viu que eles rejeitavam Deus, né, como o seu juiz supremo, né? Queriam um como rei, né? É como hoje nós rejeitar Jesus Cristo, né? A vida daquele que rejeita Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador de si, né? Ele deseja as coisas do mundo, os reinos deste mundo, né? Como o diabo ofereceu para Jesus, né? Lá no deserto. Misericórdia, né? Daqui no 8, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Olha só, né? O povo, não adianta, o coração do povo sempre voltando atrás, né? É inclinado para o erro mesmo, né? O ser humano, ele repete padrões, né? De erro, né? Essa rejeição espiritual, repetição de padrões, né? Mas só Jesus, né, que transforma o coração e nos faz reconhecer, né, os nossos erros. Misericórdia. E aqui Deus continua, né? No 9. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então, Deus, ele permitiu, né, que eles colocassem um rei, que eles escolhessem um rei sobre eles, né? Quem escolheu foi Deus, né? Mas que eles tivessem um rei sobre eles, né? Só que ainda advertiu, ainda que ele vai advertir, vai ensinar, vai dizer como é que o rei tem que ser, como é que o povo vai ser perante esse rei. Então vão ter coisas que vão ter que ser feitas, né? E Deus advertiu primeiro, Deus vai fazer a vontade do povo para ter esse rei, até para que eles sejam ensinados, né? Porque eles vão ver, né? Não é fácil. Hoje nós temos, né, governantes sobre nós, temos que pagar impostos, né? Temos que ter regras sociais, né? E isso é o que eles vão viver aqui logo agora as próximas linhas aqui que nós vamos ler, né? Então Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, né? O serviço militar, né? Para que corram na frente deles. Ó, esse é o preço de ter um rei, né? Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar o campo dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros. Então, os nossos filhos, a partir daqui, né, iriam trabalhar para o governo, né? Para esse governo, para esse reinado, né? Deus batalhava as guerras por eles, né? Quantas vezes Deus venceu as próprias guerras pelos israelitas? Mas eles estavam negando esse Deus, né? Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Fará 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de hoje, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão servos. Né? Isso até hoje, né, gente?
Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. O Senhor avisa tudinho, né? Não nos esconde nada. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Só que eu até vou... Isso é forte, hein? Disseram não, né? Queremos sim um poder, uma autoridade sobre nós que não seja Deus. É isso que eles estão dizendo, né? Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, ser adiante de nós e fazer as nossas guerras. Misericórdia. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Que horror, né? Deus permite, né? Mas ele alerta. Permitir não é que Deus aprova aquilo, né? Permissão não é aprovação. Deus respeita as nossas escolhas, né? Cristo hoje, para nós, ele não nos chama força, né? Ele nos apresenta, né? Cristo nos mostra, ó, tem dois caminhos, o bem e o mal. Sigam o caminho que apraz o teu coração, né? Aquele que tu quiser, porque tu tem livre-arbítrio. Vamos seguir ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Aqui eles negaram o reinado de Cristo sobre eles, né? Isso é uma negação. Então, e pagaram muito caro por isso, né? Que horror, né? Isso é muito triste. Deus adverte sobre o rei, sobre a exploração que eles iam viver, sobre a opressão que eles iam viver, e que o rei tem um governo humano, né? O governo humano, ele é falho, né? Mas Cristo não. Cristo, ele reina com justiça e equidade. Equidade é tudo igual, tudo no mesmo padrãozinho, né? O governo de Cristo é um governo de equidade, é um governo de justiça. E eles aqui negaram esse governo. Que hoje nós não venhamos a negar esse governo de Cristo jamais, né? Mas nos render, né, ao senhorio de Cristo, né, em nome de Jesus. Então aqui dá tempo, eu vou ler mais um capítulo aqui, o 9, né, em nome de Jesus. Não, vou deixar, né, para o próximo, para não ficar muita coisa num só vídeo, né? Então aqui a gente termina mais esse capítulo. Que Deus te abençoe. Até amanhã.